A gente conversa nessa manhã, tem a honra e o prazer de conversar e falar sobre temas muito importantes. A gente fala com a infectologista do Instituto de Infectologia Emílio Ribas, doutora Rosana Hittmann, que gentilmente nos atendeu para falar sobre a importância da vacinação. É o óbvio, né, doutora, mas a gente precisa repetir com muita frequência. E aí eu queria pedir a sua ajuda para a gente começar fazendo esse balanço de fim de ano e também as projeções para 2026. A pergunta é a seguinte: como é que a gente começa a botar a caderneta de vacinação em dia? E aí falando de crianças e também de adultos. Bom dia mais uma vez, doutora. Bom, primeiro, um prazer estar com vocês, né, Carla, Luana, ótimo estar sempre conversando e principalmente Bom quando a dia. gente fala de prevenção, né, que é o que mais a gente quer é falar de prevenção. Então, sem dúvida, eu acho que nós temos não vou dizer um desafio, mas uma lição de casa, que é cada um de nós checarmos como é que andam as nossas carteiras de vacinação, isso para quem tem e para quem acha a carteira de vacinação, estou falando principalmente dos adultos, que muitas vezes não sabe exatamente onde está a carteirinha, mas é importante que a gente cheque. Vamos começar pelas crianças que você falou, né? Então, são várias as doenças que são imunopreveníveis, e eu te diria que os destaques que estão fazendo a gente se preocupar nesse momento, um é o sarampo, né? Nós estamos cheios de casos de sarampo ao redor do Brasil, mundo afora. Então, nós estamos agora chegando no final do ano, época de férias, muita gente viaja, então essa troca, voos prolongados, tudo isso favorece muito a entrada, a reintrodução desse vírus do sarampo no nosso país, que é uma grande preocupação. E a vacinação é muito simples, Carla. Bastam 2 doses na vida a partir de 1 ano de idade. Então, todo mundo pega a sua carteirinha e vê lá se tem pelo menos 2 doses da tríplice viral, que é sarampo, rubéola e cachumba. Se você tiver essas 2 doses, você está protegido. Então, estou falando das crianças. Junto com isso, entra também a vacina da catapora, que é outra doença também que a gente está vendo muito menos, mas é uma doença mais dessa época do ano. Então, é importante também a gente checar como é que está a nossa vacinação para isso. Outra doença que a gente tem que sempre colocar na nossa lição de casa, principalmente falando das crianças, é sobre a coqueluche, né? A coqueluche é aquela doença que tem muita tosse, que é vulgarmente chamado como tosse comprida. Então, essa vacina também é importante. A vacina da coqueluche, ela entra na tríplice bacteriana, então eu falei da tríplice viral, que são 3 vírus. Agora eu estou falando da tríplice bacteriana, que é tétano, difteria e coqueluche. Então, na carteirinha de vacina, dá uma olhada se você tem, ela pode entrar como hexavalente, como pentavalente, ou com essa sigla aí da tríplice bacteriana. Então, estou dando alguns exemplos, eu sei que a carteirinha é extensa, eu até sugiro que as pessoas sempre dêem uma olhada nos sites, por exemplo, da Sociedade Brasileira de Imunizações, muito fácil, você acha toda a lista das vacinas, para que você possa não só acabar 2025 bem, mas entrar em 2026 melhor ainda em termos de proteção. Quando a gente vai para os adultos, Carla e Luana, uma das principais doenças que vem na nossa cabeça é sempre dengue, né? Então, dengue sim é uma preocupação. Nós tivemos um 2024, o pior da história em termos de dengue, nunca tivemos tantos casos, foi um ano completamente atípico. 2025, ele volta a ser o que a gente está acostumado, mas esse estar acostumado, nós estamos falando de 1.000 mortes por ano, então é um estar acostumado ruim, né? Para uma doença que sem dúvida é um desafio, mas agora, felizmente, a gente tem a notícia que a gente começa a ter a vacinação, a vacina do Butantan que entra agora em 2026. Lógico, não é para toda a população brasileira, a princípio, nós não temos quantitativo para isso, mas à medida que for chegando às faixas etárias, que todo mundo sim tenha adesão a essa campanha de vacinação, que a dengue de fato é algo problemático. E a população dos adolescentes de 10 a 14 anos, a vacina desde o ano passado está disponível. Então, quem porventura ainda não fez a sua vacinação de dengue de 10 a 14 anos, os adolescentes, ou que eventualmente fizeram uma dose só, porque nós estamos falando de uma vacina aquela vacina da japonesa, né, a Takeda, que são em 2 doses para o adolescente, faça a sua segunda dose, exatamente para que a gente possa ter a proteção em relação também a essa doença.
Doutora Rosana, eu ia perguntar justamente isso, em relação à dengue, né, que é a campanha mais recente que a gente teve aqui no Brasil, com a vacina nova contra a dengue disponibilizada para pessoas de 10 a 20 anos de idade. Eu queria saber sobre essa segunda dose, se é uma preocupação, porque, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, até mês passado, a gente tinha uma boa adesão à campanha de vacinação contra a dengue, mas só da primeira dose. No caso da segunda dose, só 45% das pessoas retornaram ao posto para aplicar aí o reforço. Então, eu queria saber se isso também é uma preocupação e se com a vacina de dose única do Butantan um prognóstico melhor aí para o futuro em relação à vacinação contra a dengue. Bom, Luana, primeiro, assim, muito bem lembrado, né? Lembrando que a vacina que está disponível é de 10 a 14 anos para os adolescentes. Você falou no Rio de 45% de cobertura com a segunda dose. Eu diria até que tá bom, entre aspas, né? Mas tá até bom, porque tem locais que não passa de 30% com a segunda dose. Então, esta é uma preocupação, porque os estudos todos que a gente conhece dessa vacina, dando uma excelente proteção, tanto para a doença, quanto hospitalização, quanto morte, são esquemas de 2 doses, é a vacina da Takeda. Então, com uma dose só, como infelizmente a gente está vendo esse cenário na vida real do Brasil, a gente de fato não sabe qual vai ser a proteção. Então, é fundamental. E assim, se alguém está me ouvindo e falar, mas já fazem, era para voltar em 3 meses, já fazem 6 meses. Não tem problema, volte e faça a sua segunda dose, deixe o seu esquema completo. Então, é muito importante. Em relação à vacina do Butantan, o fato de ser uma vacina de dose única, quando a gente fala de saúde pública, sem dúvida é uma vantagem, porque daí você melhora muito essa cobertura e não tem aquela preocupação de chamar a população de volta para fazer sua segunda dose, e os estudos todos são baseados nessa única dose. Então, eu acho que vai ser um grande avanço. De uma maneira geral, quando a gente fala em imunização, é claro que tudo, em saúde pública, tudo que for dose única é mais fácil. Então, sem dúvida, é um grande ganho e temos que fazer sim a segunda dose, porque lembrando que a temporada da dengue normalmente começa agora, no começo do ano, aumento da temperatura, as chuvas, ou seja, tudo que o nosso vetor, né, o Aedes aegypti, gosta no sentido de poder ter uma maior quantidade de mosquitos, e com isso, quanto mais mosquito a gente tem, quanto mais fêmea, e a fêmea tem o instinto natural de maternidade, ela vai querer o nosso sangue para colocar os seus ovos, ela não quer transmitir a dengue. Ela quer simplesmente colocar os ovos dela. Só que caso ela esteja infectada com o vírus, ela vai espalhar esse vírus para todo mundo que ela picar até o final da vida dela. Então é um ciclo, eu diria, faz parte da natureza do mosquito, mas o que a gente não pode é que se eu conseguir, através da vacinação, e de outras medidas. A gente está falando de vacina, mas tem várias outras medidas para dengue. Se a gente conseguir diminuir a quantidade de mosquitos, e principalmente mosquitos infectados pelo vírus, excelente, nós estamos no caminho certo. Doutora, para a gente encerrar, ainda falando sobre essa vacina da dengue, né? A gente trouxe a notícia aqui do Ministério da Saúde dizendo que já recebeu essas primeiras 300 mil unidades da vacina produzida pelo Butantan. População de 12 a 59 anos de idade e exclusivamente distribuição pelo SUS. Eu me lembro, doutora, que em momentos de pesquisa dessa vacina se falava sobre a aplicação da dose para quem nunca teve dengue anteriormente. Isso continua valendo, né? E como é que a pessoa faz para saber se ela já teve dengue ou não? Ainda que seja só uma curiosidade, não exista, né, esse pré-requisito para se tomar a vacina. A pessoa que quer saber se já teve dengue ou não, é possível saber disso? Então vamos recapitular. Sua pergunta é muito boa, Carla. Então, primeiro, quem quer saber se teve dengue ou não, exame de sangue. Você faz uma sorologia, na sorologia mostra presença de anticorpos positivo. Já tive dengue em algum momento da vida, não sei quanto, mas já tive. Sorologia negativa, nunca tive dengue na vida, ou seja, posso ter 4 vezes na vida, porque são 4 vírus da dengue que a gente sempre comenta. Em relação ao que você comentou no início, existia com uma vacina antiga um pré-requisito de só vacinar quem já tinha tido o seu primeiro episódio de dengue.
Isso caiu por terra, não há mais essa necessidade. E isso, por que se falava isso? Porque a gente sabe que o segundo episódio da dengue pode ter um potencial para ser mais grave do que o primeiro episódio de dengue. Então, se alguém que está me ouvindo, que já teve dengue uma vez, certamente minha sugestão é vá atrás da vacina. Nós estamos falando da vacina distribuída na rede pelo SUS, mas tem vacina também na rede privada. Então, alguém que já teve dengue uma vez, existe um potencial para ela ter uma segunda dengue mais grave. Então, lembrando que a vacina da japonesa no nosso país está licenciada dos 4 anos até os 60, e a vacina do Butantan, da Anvisa, dos 12 aos menores de 60. Então, sem dúvida, teria indicação nesse aspecto. Hoje, há necessidade de fazer exame para ver se eu preciso tomar vacina ou não? Não, não existe necessidade, não é nenhum pré-requisito de você fazer o teste antes. Chegou a sua vez de tomar vacina, está na sua faixa etária, vai lá e faça a sua dose. E Carla, só antes da gente encerrar, eu acho que vocês devem ter falado sobre isso, mas é bom a gente lembrar agora, no começo do ano, a circulação daquele subclado do vírus da gripe, né? A gripe K, que está todo mundo comentando. Então, eu acho que também, já que a gente está falando de prevenção, eu acho que é importante para nós, aqui no Brasil, esse vírus está circulando muito no hemisfério norte, todo dia que a gente recebe, abre, a gente vê Estados Unidos, Europa, muitos países do hemisfério norte, numa proporção bastante grande, exatamente porque esse vírus influenza, esse vírus da gripe que está circulando lá, que é o H3N2, ele mudou um pouco geneticamente, então ele está fugindo um pouco da resposta da vacinação lá no hemisfério norte. Então, isto é um alerta para nós no hemisfério sul. Certamente agora, férias, vem parentes de outros países visitar a família aqui no Brasil, pode trazer o vírus? Claro que pode trazer o vírus. Então, nós temos que ficar bastante atento em termos de vigilância, evitar contatos de pessoas doentes, em especial com as pessoas mais vulneráveis para influenza, para gripe, que são, em especial, os idosos, as gestantes e as crianças. Então, são 3 grupos especiais que nós agora, nos próximos meses, nós vamos ter que ficar muito de olho em termos da circulação desse subclade K aqui no nosso país. A Débora, nossa ouvinte, mandou mensagem dizendo, olha, testei positivo para influenza ontem, tomei a vacina, mas tive febre e dor nas articulações, além daquele estado gripal. E aí ela pergunta se estamos tendo um surto. É isso, exatamente isso, né, doutora? Essa nova variante. A gente chama de variante também? É um subclado, porque cada vírus tem uma genética diferente. Mas, assim, não necessariamente, para a Débora, obviamente, não necessariamente isso é a subvariante K. Aqui no Brasil, oficialmente, nós estamos com 4 casos confirmados, né? Um em Belém do Pará, que foi um caso importado, alguém que veio para a COP e trouxe lá o vírus, né? Se não me engano, foi da Ilha Fiji, algum lugar lá do Pacífico, e tem 3 casos também agora no Mato Grosso do Sul confirmado. Então, no caso da Débora, nós estamos tendo a circulação do vírus de influenza, o vírus que a gente sempre teve, né? Pode ser o H3N2, pode ser o H1N1. Então, os cuidados é repouso, hidratação. Se pacientes de risco, existe tratamento para influenza, isso é muito importante. Então, assim que você começar os seus sintomas, e em especial se você for alguém de maior risco, converse com alguém da saúde, converse com o seu médico, porque nas primeiras 48 horas de sintomas, Carla e Luana, se eu começar o tratamento adequado com antiviral, eu consigo prevenir todas as complicações. Então, vírus da gripe, nós vamos ter que ficar atento, ele está circulando, e eu diria que a mensagem nesse momento, se você quer se proteger, é usar máscara, e principalmente se você quer proteger os outros, não exponha as pessoas, não saia de casa, ou use máscara quando vai, sei lá, visitar um idoso, alguma coisa assim. Já era para até a gente ter encerrado a entrevista, né, Luana? Mas como começou a chegar muita pergunta nesse sentido aqui, doutora, voltando para o caso da dengue e para a vacina contra a dengue, vários ouvintes perguntando por que até 59 anos de idade, né? E como é que a pessoa com 60 a mais faz para se proteger da doença?
Bom, primeira coisa, eu diria para você que os casos mais graves em termos de hospitalização e morte de dengue no Brasil estão nos 60 a mais. Então, eu entendo perfeitamente a pergunta, por que até 59? E a resposta é porque os estudos desenvolvidos que mostraram segurança e eficácia em relação às vacinas se limita até 60 anos. Então, a gente não tem dados, a Anvisa não tem dados para poder liberar essa vacina numa faixa etária maior. Outros países, a Argentina aqui do lado, os próprios países europeus, a Alemanha, não tem limite superior de idade. Então, cada vez mais nós estamos recebendo um acúmulo de número de casos de pessoas 60 a mais que já foram vacinadas e que felizmente está indo tudo bem. Então, eu acho que é uma questão de tempo a gente poder liberar oficialmente a indicação da vacina nos 60 a mais. Neste momento é considerado off-label, ou seja, está fora da bula, mas a gente sabe que essas pessoas 60 a mais que queiram se proteger, na rede privada, sim, elas vão em geral, com uma prescrição médica e elas podem se proteger em relação à dengue. Doutora Rosana, só mais uma última pergunta. A senhora disse que em 2024 a gente teve um episódio, vários casos de dengue no país, né? Foi um ano muito ruim assim, em relação à doença, que em 2025 a situação voltou um pouco ao normal. Em 2026 a gente já pode sentir o impacto da vacinação, mesmo que a gente tenha uma baixa adesão em relação à segunda dose entre as crianças, a gente já pode sentir esse efeito. Claro, eu falo isso sem querer baixar a guarda em relação aos cuidados dentro de casa, né? Com água parada, com vasinho de planta, mas a gente já pode sentir esse efeito da vacinação? Olha, Luana, a gente só vai sentir o efeito na população geral a hora que a gente tiver um número muito maior de pessoas vacinadas. Então, ainda não dá para sentir na população geral, nos números gerais de 2026, o efeito da vacinação. Nós estamos falando de uma vacinação muito restrita por enquanto, de 10 a 14 anos, ou seja, não. Porém, na faixa etária que está sendo vacinada, e mesmo tem um outro estudo feito em Dourados, no Mato Grosso do Sul, onde eles optaram por vacinar lá, um estudo, eles vacinaram toda a população desse município, a gente já começa a ver impacto, sim, na vacinação. E tem um outro estudo do município de São Paulo que analisou só 10 a 14 anos, a população vacinada, e viram também o impacto nesta população específica. Então, só para ver se eu deixei claro, na população geral a gente não vai ver impacto da vacinação em 2026, ainda não dá, é um número muito restrito de pessoas vacinadas, porém, naquela coorte que estava na campanha, que está sendo vacinada, em alguns locais, a gente sim já consegue ver o impacto da vacinação. Tá certo, doutora Rosana Hittmann, infectologista do Instituto de Infectologia Emílio Ribas. Obrigada por esclarecer as dúvidas aqui conosco nessa manhã de sábado. Imagina, um beijo para vocês, um beijo para todo mundo. Beijo. Boa passagem de ano, doutora. Obrigada para todos nós.